Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista Especial com o Secretariado Municipal recentemente empossado para a gestão de 2025 a 2028. E no programa de hoje vamos conversar com o Procurador-Geral Guilherme Cortes. Guilherme Cortes já está no município há bastante tempo, né? Já atuou na primeira gestão Jorge Pozzobon como chefe de gabinete, ocupou outras pastas, já há alguns anos está à frente da Procuradoria, né? Já estava na Procuradoria-Geral do município como procurador na gestão passada e agora segue, né, nesse cargo. Guilherme Cortes é formado em Direito, né, e atualmente está como presidente do PSDB, é isso, né? Guilherme, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria iniciar esse nosso bate-papo, né, perguntando isso, né? Tu já vem da atual gestão, era tido por muitos como no governo passado, né, uma das principais, digamos assim, lideranças do núcleo duro do governo, né? Uma pessoa que o ex-prefeito Jorge Pozzobon escutava muito, né, que estava ali na construção da linha política do governo, né? Como é que é agora esse acúmulo, né, que tu já traz de duas gestões e como é esse novo momento, né, que a gente discutia que é um novo governo, é um governo de sequência, é do mesmo partido, o prefeito era vice na gestão passada, mas é um governo também que tem as suas características, que quer dar a sua cara, o que é legítimo, né? Como é que o senhor vê, o senhor como procurador, nesse novo momento da gestão? Bom, primeiro agradecer a oportunidade aqui, né, a ti, Matheus, a TV Câmara, a oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouquinho sobre a atuação, né, no município aqui, na Prefeitura de Santa Maria, e conversar um pouco sobre os nossos assuntos diários. Eu encaro, Matheus, e digo isso sempre, eu encaro, né, o estar em uma função pública como uma missão, né, uma missão em que me foi colocada para que a gente possa contribuir em alguma medida para a nossa cidade, para a coletividade. Então, ao longo dos últimos 8 anos, e agradeço sempre a oportunidade e a parceria do nosso sempre prefeito Jorge Pozzobon, com quem acompanhei, né, a gestão nos 8 anos, e que uma gestão que realizou muitas coisas na cidade, em que conseguimos resgatar e retomar obras importantes, entregar para a população muitas conquistas. O atual governo é um governo, obviamente, que nós temos um novo prefeito, uma nova vice-prefeita e um governo de evolução, né? O prefeito Rodrigo é uma pessoa que também nos inspira no sentido da missão pública, da missão de melhorar a nossa cidade, ele que já participou ativamente de entidades empresariais, sempre buscando, né, o interesse da coletividade. Da mesma forma, a vice-prefeita Lúcia, uma pessoa que traz uma bagagem de gestão na sua vida, na sua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional. Então, são duas pessoas, duas lideranças que nos inspiram, obviamente, a fazer um governo de evolução, a avançar em várias pautas, manter, obviamente, muitas coisas que estavam dando certo e aprimorar, aperfeiçoar novas pautas e colocar também o jeito dos novos gestores, o que é absolutamente legítimo. Então, o início de governo, né, como tu perguntaste, o início de governo, ele a atual gestão, desde o período de transição, foram propostas também alterações na estrutura administrativa, alterações que, ao meu ver, vêm a contribuir com o futuro da administração e com a necessidade de aprimorar, obviamente, a forma de tomada de decisão, a organização administrativa. Então, houve uma mudança em atribuições de secretarias, uma mudança no órgão de planejamento urbano, por exemplo, uma mudança na organização central entre planejamento, fazenda, e tudo isso, nesse momento, né, os secretários novos, temos uma equipe significativa de novos colegas secretários, então todos eles também se ambientando, né, e fazendo um planejamento das suas ações nesse momento. Então, o início muito positivo, eu estou muito empolgado e muito motivado que a gente possa aí enfrentar pautas que não se conseguiu enfrentar até então, né, porque estávamos focados em outras prioridades,
e que a gente possa ter uma evolução significativa na nossa cidade, na liderança do prefeito Rodrigo, da vice-prefeita Lúcia, num conceito também que está sendo apresentado pelo governo, pela gestão, que é inovar é cuidar. O que significa isso? Nos provocando também a equipe de governo a fazer as coisas de forma inovadora, a buscar respostas e soluções para aquilo que a gente às vezes diz, mas isso não tem o que fazer, isso não pode, ou isso não dá para fazer, sempre foi assim, né? Então, o inovar é cuidar, é que a gente tenha sempre o olhar, o cuidado para as pessoas, em fazer o melhor possível, né, de forma inovadora, buscando as soluções para os problemas. Então, eu entendo que esse início é um início bastante positivo, um início de gestão bastante positivo, onde as pautas estão sendo já colocadas. Estamos, sob a liderança da vice-prefeita Lúcia, num amplo trabalho de planejamento, né? Já fizemos um seminário de planejamento estratégico, teremos mais 3 rodadas de planejamento para que o governo, né, para que todo o governo, todos os secretários, a equipe de governo, os servidores, saibam, né, onde o governo quer chegar, saibam de forma clara as prioridades do governo e, da mesma forma, as metas e as formas de medir também esses resultados. Então, tudo isso está sendo conduzido nesse momento agora, para que a gente possa aí ter excelentes resultados, não para o governo, não para os secretários, não para o prefeito, para a vice-prefeita, mas sim para a população, né, para as pessoas que, ao fim e ao cabo, são a nossa razão de existir. Procurador, o senhor falou agora, né, recentemente foi lançada essa nova marca, né, Inovar é Cuidar, a marca do governo, né, e o slogan da gestão anterior era Santa Maria cuidando das pessoas. Fazendo esse link, né, é um tema que já deve ter batido na Procuradoria, vocês com certeza estão sabendo. Foi criada recentemente aqui na Câmara de Vereadores uma CPI para investigar a atuação da Corsã, né? Tem inúmeras reclamações, né, da questão do abastecimento da água, da questão da cobrança das tarifas, multas, enfim, né? Os vereadores na tribuna, nas últimas sessões, têm falado muito, né, das pessoas reclamando, e principalmente pessoas de baixa renda, né, com poucas condições financeiras, sofrendo com essas questões. E os vereadores atribuem, alguns vereadores, não todos, né, alguns vereadores, principalmente a oposição, atribuem muito essa questão ao contrato assinado na então gestão do governo Jorge Pozzobon. E foi até sugerido a questão de rever esse contrato, de suspender esse contrato, e que o prefeito Rodrigo Décimo se posicione nessa situação e tome um posicionamento. Como é que vocês estão analisando isso? O que pode ser feito? Que caminho pode ser tomado para tentar resolver essa situação? Bom, primeiro, Matheus, que a CPI, né, e as comissões parlamentares de inquérito, elas têm o seu poder de atuação, e no âmbito do Poder Legislativo, o qual nós, obviamente, o Poder Executivo respeita, né, respeita e compreende a atuação dos legisladores nesse sentido e vai prestar os devidos esclarecimentos. Nós também nos somamos a quem faz reclamações à Corsã, nós também entendemos que é preciso cobrar da Corsã. O prefeito Rodrigo Décimo já esteve com a Corsã e já cobrou da Corsã por várias oportunidades nesses primeiros meses de governo, né? Então, obviamente que se faz aqui na Casa Legislativa, pela natureza da Casa Legislativa, um debate, né, que também é político muitas vezes, né, que também é político, e nós precisamos respeitar, entender e respeitar esse debate. Então, é do jogo democrático em que haja essa cobrança e as manifestações políticas cobrando aquilo que a população cobra dos vereadores. Em relação ao contrato, né, nós tivemos em 2021 uma nova legislação que nos obrigou os municípios a metas do marco legal de saneamento. Então, existe uma lei federal que obrigou os municípios a cumprirem esse marco legal de saneamento, que é o quê? É o atingimento de 90% de esgoto tratado em toda a cidade e também 99% de acesso à água. Santa Maria, diga-se de passagem, embora está sendo discutido agora a questão
do contrato e de cobranças, e é legítimo, e nós nos somamos a isso. É importante destacar que Santa Maria é uma cidade em que é modelo de fiscalização do contrato da Corsã. Santa Maria é uma cidade que multou a Corsã muitas vezes e recebeu recurso para isso. Recebeu multas já da Corsã. Então, nós somos um modelo de fiscalização, sim, tido por outros municípios, tido por órgãos de controle, né, com uma organização, porque nos últimos anos, nas últimas décadas, a fiscalização ela praticamente não existiu em relação a esse contrato. E foi na gestão passada, liderada pelo prefeito Pozzobon, que se instituiu uma fiscalização modelo, e isso segue hoje na gestão do prefeito Rodrigo Décimo. Então, obviamente que a Corsã passou por um processo de mudança na sua gestão, por decisão do governo do Estado, o dono da Corsã, na verdade, era o governo do Estado, não era o município. Então, o governo do Estado optou por vender a Corsã para a iniciativa privada. E a iniciativa privada tem atuado, hoje ele é um contrato de concessão, regido por uma legislação federal, pela legislação de concessões, com segurança jurídica para ambas as partes, com obrigações para a Corsã também cumprir. Nós estamos cobrando e já notificamos, se necessário, vamos multar a Corsã, vamos fazer tudo o que for preciso. A gente acha, sim, que existe uma crise em relação à Corsã, especialmente na forma como ela está se comunicando e conduzindo algumas coisas, né? Ela não está deixando claro para a população tanto os investimentos que estão sendo feitos, quanto as cobranças. Existem também erros nessas cobranças. Então, tudo isso precisa ser revisto, efetivamente precisa ser revisto, mas é importante a gente destacar que existe um investimento sendo feito, né? Existe um investimento sendo feito nesse contrato para o atingimento do marco legal de saneamento, que é o esgoto. Por quê, Matheus? E as pessoas, né, existem cobranças abusivas e isso a gente não pode aceitar. Por outro lado, está havendo sim a consolidação da rede de esgoto em locais que não havia rede de tratamento de esgoto, rede de esgoto, e isso acaba sendo cobrado na tarifa da pessoa, do usuário, né? Porque em alguns locais nós não tínhamos o saneamento, né? Por muitos anos, Santa Maria muito demorou para tratar dessa pauta também. Os governos não enfrentaram, e não é uma crítica política, é algo administrativamente, se ficou brigando, eventualmente até com a Corsã no passado, e não se resolveu o problema. Então, aqui o prefeito Pozzobon teve a coragem de fazer o contrato, assinar o contrato, cobrar da Corsã, retomar muito recurso que estava perdido. E agora o prefeito Rodrigo, a orientação, a determinação dele é nesse sentido também. É partir para cima da companhia para que ela cumpra o contrato, para que ela cumpra as obrigações e para que ela, acima de tudo, trate bem o usuário. Acho que esse é o principal problema que está havendo hoje, é o tratamento para o usuário. O usuário não está sendo bem tratado, não está sendo claro a ele, né, o que a companhia está fazendo. E ele não está tendo suporte também quando ele reclama, quando ele pede uma revisão de uma conta, enfim. Esse problema a gente identificamos sim, e estamos atuando, vamos atuar, quer com a fiscalização, quer com o PROCON também, um órgão que está atuando, que é um órgão do município de Santa Maria, para que o usuário lá na ponta seja bem atendido. Nosso objetivo é que o usuário seja bem atendido. O senhor falou na questão do marco legal, né? Eu me recordo desse debate, eu já estava atuando aqui como servidor da casa, né? Foi amplamente debatido, né? E o pessoal da Corsã, me lembro até do Sindiáguas, que veio várias vezes aqui, eles argumentavam que o marco legal seria cumprido, né, com a Corsã pública, né? Então, não sei se o senhor concorda, a decisão da assinatura do prefeito, ex-prefeito Jorge Pozzobon, assinar o contrato, e principalmente a decisão do governador de privatizar a Corsã, foi uma decisão política, mas acredito que é consenso que talvez a Corsã, não sendo privatizada, ela poderia e alcançaria, de repente, em outros termos, também o marco legal. Eu não concordo. Eu discordo disso, Matheus. Primeiro que é uma decisão do governo do Estado. É importante a gente deixar claro que foi uma decisão do governo do Estado em privatizar a companhia. Em relação a se a Corsã atingiria o marco legal ou não, eu não poderia te dizer que atingiria ou não atingiria categoricamente. Eu discordo de que a forma da prestação de serviço era uma forma bem feita. A Corsã pública não atuava bem, isso é um fato.
Porque a gente está agora Parece que agora está tudo pior. Exatamente, a gente está agora vivenciando uma crise, parece que está atuando pior por uma dificuldade, por uma questão, né, que existe a questão da falta de água, existe a questão das contas, que também estão sendo cobrados os investimentos em esgoto, a rede de esgoto em ruas que não existiam estão sendo cobrados agora. Né? Mas só para 2025 tem um investimento milionário aqui em tratamento de esgoto, em esgoto. Que esgoto, saneamento, é saúde pública. E por que eu disse que eu não concordo? Porque eu vivenciei, né, a Corsã pública. E a Corsã pública, ela tinha muito mais dificuldades para fazer o serviço de asfaltamento. As pessoas cobravam muito o asfalto, a Corsã abria. Então a Corsã pagou. A Abriu Corsã o buraco teve que e não pagar. fechava. A Corsã teve que pagar 30 milhões de reais, quase 30 milhões de reais, em refazimento de vias por buracos e asfalto mal feito nesse tempo de Corsã pública. Então, eu entendo que no modelo da Corsã pública não mais era possível seguir. Por outro lado, eu acho que também a concessão nesse momento, e a EGEA está deixando a desejar, especialmente com Santa Maria nesse momento. E acredito que aí a gente, né, tem atuado, vamos atuar ainda mais forte em relação a isso. Então, não se pode, a gente não pode desconstituir o instituto da concessão, que eu entendo que ele é algo positivo. Então, eu entendo que ele é algo muito positivo para a gestão pública, a concessão desse tipo de serviço e a atuação do privado nesse tipo de serviço, acho que é necessário para a gente dar mais qualidade, mas eu também não concordo com a atuação atual da EGEA e da Corsã, porque ela está efetivamente deixando a desejar com o cidadão de Santa Maria. Procurador, uma outra questão, assim, né, agora avançando na pauta, né, é com relação, na sua fala introdutória, o senhor falou, né, que é o início de governo, que de repente esse governo vai ter um olhar para alguns enfrentamentos que não foram feitos, porque, bom, a visão do governo anterior era outra e cada gestão tem a sua visão, isso é legítimo, né. E duas coisas que você diz é que na política, né, se fala muito isso, que geralmente o primeiro ano de um governo é o ano de tomar algumas decisões e algumas medidas mais impopulares, né, para ter um respiro, para tentar reverter isso politicamente e tentar, né, manter a gestão no futuro, enfim, reeleger o projeto, enfim. E no meio dos servidores, há algum tempo, né, não a partir dessa gestão, já há algum tempo, se debate a questão que teria, primeiramente, a questão do IPASP. Como resolver? Sei que o senhor não é do IPASP, mas o senhor lida com essa questão por ser da Procuradoria. Primeiramente, como resolver o buraco que o IPASP tem hoje, de mais de 3 bi, né, segundo o cálculo autorial, acho que é mais ou menos isso, né? Como resolver isso, né? Que forma será resolvido isso? Acho que é um consenso que precisa resolver, mas a questão é a forma que o governo vai propor, de repente, para resolver isso. E também se fala muito numa questão administrativa, numa reforma administrativa, que de repente iria rever o regime jurídico único dos servidores. Queria que o senhor falasse assim dessas duas questões, o que o governo, se dá para adiantar, né, o que o governo está prevendo, tanto para o IPASP quanto para essa reforma administrativa. Bom, em relação à reforma da Previdência, é importante a gente resgatar a história. O governo Lula, o governo do Partido dos Trabalhadores, o governo Lula, instituiu uma reforma da Previdência em 2003, há mais de 20 anos. E assim os governos fizeram. Assim os governos estaduais fizeram, os governos municipais fizeram. O servidor público federal, ele já tem uma regra, né, com vistas à sustentabilidade desse regime, instituída pelo governo Lula em 2003, iniciada, né, instituída maiores alterações constitucionais naquela época ainda. Em relação à reforma da Previdência, quem afirma a necessidade da reforma da Previdência não sou nem eu e o governo, né? Quem afirma a necessidade da reforma é o próprio Instituto de Previdência, é o próprio Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência, formado única e exclusivamente por servidores do município, que está lá, consignado em ata, tanto pelo Conselho quanto pela direção do Instituto,
a necessidade de se fazer uma reforma da Previdência. Só que quando se fala em reforma da Previdência, Matheus, e reforma administrativa, muitas vezes tem o tabu ou tem a percepção de que aquilo vem para prejudicar o servidor ou para tirar direitos do servidor. Pelo contrário, a reforma da Previdência, a reforma administrativa, elas são instrumentos necessários para a sustentabilidade do regime, o que vai garantir a aposentadoria do próprio servidor daqui 20, 30, 40 anos. Não se pode tomar decisões agora irresponsáveis que comprometam as futuras gerações. A melhor coisa para os governos seria não fazer nada, pelo desgaste muitas vezes que existe, mas é necessário enfrentar. Em relação à reforma administrativa, já está em curso, desde o ano passado, uma revisão. O IGAN, inclusive, está liderando esse processo junto com a Secretaria de Gestão de Pessoas. Já está em curso uma revisão do regime jurídico sob a luz, especialmente de entendimentos também jurisprudenciais, que o nosso regime jurídico é um regime muito antigo e que ele parou no tempo muitas vezes. Ele parou no tempo de garantias legais já, julgados, decisões tomadas pelo Tribunal de Justiça em que o nosso regime não prevê, a própria progressão do servidor, o servidor que entra com um determinado nível de escolaridade, com curso de especialização, enfim, tem um entendimento ainda errado do regime jurídico de que aquela especialização não vale para ele evoluir na carreira, e sim, ela é possível evoluir na carreira com isso. Então, tem alguns assuntos que estão sendo debatidos em relação a isso. Porque a reforma administrativa, por exemplo, ano passado nós alteramos a licença maternidade para as mães os adotantes, por exemplo. O nosso regime jurídico não previa isso. E aumentou o número dos pais também. Aumentou dos pais, foi algo para ficar simétrico com outros lugares, outras legislações. Então, isso é um exemplo de reforma administrativa. Isso é rever também o regime jurídico único. Mas isso até é uma coisa boa, né? Isso é uma coisa positiva. A preocupação dos servidores, de repente, o que não pode ser tão bom. Não, claro, sempre haverão pontos de divergência. Claro. Em relação a isso. E a reforma da Previdência ela é necessária. A reforma da Previdência ela é necessária para o município de Santa Maria. O município não enfrentou esse tema nos últimos tempos e nós precisamos enfrentar para a sustentabilidade do regime, para garantir as aposentadorias dos servidores daqui 1, 2, 3 décadas. É necessário que se enfrente essa pauta sem nenhum preconceito, à luz também daquilo que o servidor precisa, à luz do que o servidor tem da capacidade contributiva do servidor e da capacidade contributiva também do ente, que é a Prefeitura de Santa Maria. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o senhor, como é advogado e pela experiência que tem, pode dizer se eu estou errado ou não. Essa questão dos servidores eu não estou legislando em causa própria aqui. Isso é uma questão, claro, eu sou servidor público, mas isso é uma questão que a gente tem escutado bastante, né? Essa preocupação, né? Não estamos afirmando que o governo vai fazer A, B ou C, não. Há uma preocupação. Com relação a, por exemplo, assim, a Previdência Municipal, acho que ela não existia antes de 88, né? Pelo menos não aqui em Santa Maria. Eu acho que o gargalo maior está que o gestor público, à época, ele não criou uma Previdência Municipal. Eu acho que esse é o maior, talvez, gargalo histórico. Não estamos aqui para criticar ninguém, para punir ninguém, mas eu acho que porque a Previdência Municipal ela foi criada em 2001 ou 2002, eu acho. Isso. Então tem um hiato aí de 14 anos, que eu acho que isso agora nós estamos pagando a conta. Né? Exatamente, Matheus. Primeiro, duas coisas bem importantes da tua fala. Do servidor, né? Acho que é fundamental que o servidor participe dessa discussão. Então, tu, enquanto servidor, é importante que tu esteja discutindo, e eu absolutamente, né, acho que não é advogar em causa própria, pelo contrário, é fundamental que o servidor participe e compreenda da pauta, para que outros não decidam por ele de forma equivocada, e ele entenda e compreenda as necessidades e as alterações eventualmente propostas. A questão previdenciária, infelizmente, né, ela foi um problema, ela se tornou problema para os municípios e para os estados justamente por isso, né, porque os gestores da época, nós estamos falando aqui especialmente da nossa década ali entre a década de 1990, né, os gestores da época não se preocuparam efetivamente com a pauta da Previdência. E os recursos, por que acontece? O Instituto de Previdência foi criado no início dos anos 2000, em tese já deficitário.
Ele já não tinha condições de pagar as aposentadorias naquele momento. Ele foi criado, se não me engano, com R$10 mil na conta. Né? Por que se deu isso? Porque os gestores, naquele período dos anos 90, eles estavam, a prefeitura pagava os benefícios e ela arrecadava também para o Caixa Único todo o recurso. E esse recurso ficou no Caixa Único dos governos da década de 90. E essa falta de ação acabou, infelizmente, aí nos levando a situações como essa hoje. E outras coisas também ao longo dos anos, Matheus. A gente não pode aqui, eu sou uma pessoa que tento ser também muito transparente na minha atuação. Ao longo do tempo também, a concessão de benefícios e gratificações para determinadas categorias, sem enxergar toda esse contexto, às vezes privilegiando alguns e prejudicando outros, sem o devido reflexo e sem o devido impacto previdenciário, também faz com que a gente hoje, fez com que a gente chegasse nesse contexto delicado, sim, em relação à Previdência, nesse contexto que pode, que a gente precisa discutir o tema para não comprometer as futuras gerações. E esse é o nosso compromisso. O prefeito Rodrigo tem sido muito franco também em relação a isso, foi no período eleitoral, na necessidade de se discutir, tem sido com os sindicatos também nesse primeiro momento. Inclusive ele já reuniu com algumas categorias. Na verdade, é importante destacar quem foi o prefeito Rodrigo, a vice-prefeita Lúcia, que eles chamaram os sindicatos para dialogar, como chamaram e convidaram todos os vereadores. Então, esse também é uma característica do prefeito Rodrigo, o diálogo, o diálogo franco e transparente, concorde ou não concorde. Ele é uma pessoa absolutamente republicana, uma pessoa que gosta de dialogar e de ouvir, e assim ele fez, chamando os 21 vereadores nesse primeiro momento, chamando os dois sindicatos dos professores, sindicatos dos municipários. Então, tiveram lá na prefeitura já para conversar, para alinhar pautas, explicar quais são as diretrizes da gestão e nessa pauta de previdência, inclusive, a Secretaria de Gestão de Pessoas está aí liderando um diálogo com os sindicatos nesse sentido para que a pauta possa ser bem tratada e encaminhada da melhor forma. Mas isso que eu ia lhe perguntar, na realidade eu vou lhe fazer duas perguntas em uma, A gestão, então, pretende fazer um amplo debate sobre essas questões, tanto previdenciária, da previdência do município, quanto da questão da reforma administrativa, pretende fazer um debate mais na horizontal, com o conjunto de servidores? Essa é uma pergunta. E também, por exemplo, assim, algum exemplo da questão, de repente, de um remédio um pouco amargo para os servidores que pode ser proposto pela administração, nesse sentido, assim, um exemplo de que caminho a administração pensa em tomar pontualmente, para a gente dar uma saúde maior para o IPASP, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo. Então, essas duas perguntas. Bom, pretendemos sim conversar isso de forma horizontal com todos os servidores, com os sindicatos, com a sociedade como um todo, sem nenhum preconceito e nenhum problema em relação a isso. Remédio amargo, Matheus, muito do que a gente vai trazer à discussão é muito do que os outros entes fizeram. Muito do que fez o governo federal lá em 2003 ainda com o governo Lula. Muito do que fez os governos estaduais e os governos para adequar qual é o ponto que a gente vai precisar discutir. Qual é a necessidade para mais ou para menos. Cada ente tem uma necessidade. Então, é essa adequação que vai ter que ser pensada. Vamos pensar em tempo de contribuição? Talvez vai ter que ser pensado em tempo de contribuição. Está adequado? Não está adequado? As próprias alíquotas estão adequadas? Não estão adequadas? Então, são exemplos que ainda também não vou vir aqui fazer algum apontamento, que ainda não está maduro também esse debate interno. Então, nós estamos amadurecendo ele para quando a gente coloque isso para os servidores e para a sociedade, a gente consiga colocar de forma mais clara os cenários, para que a gente possa decidir conjuntamente também. Vamos fazer um diálogo importante aqui com a Câmara de Vereadores. Aliás, o Legislativo exerce um papel fundamental. Os vereadores, quando se faz uma CPI da Corsã, eu não acho que seja uma CPI contra a Corsã ou contra o próprio governo, mas é uma CPI porque a população está cobrando os vereadores. E, muitas vezes, os vereadores são cobrados por questões que o Executivo nem sabe, eles cobram os vereadores, porque o vereador é o ponto de contato com a população.
E o governo, essa tem sido também a diretriz do prefeito Rodrigo, né? A obrigatoriedade, a determinação para que o governo atenda os 21 vereadores, os secretários, a equipe de governo, né? Dê retorno, preste contas. Nem sempre vai se conseguir resolver a demanda, mas pelo menos o retorno, mesmo que ele seja negativo. Nesse momento não é possível por isso. Então isso também é uma diretriz que o prefeito Rodrigo e a prefeita Lúcia têm nos colocado todos os dias também. Guilherme, nós estamos chegando ao final do programa, né? Já até estouramos o nosso teto, mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta, assim, que a gente tem feito aí para a maioria do conjunto dos secretários que a gente tem entrevistado e das secretárias. Como é que tu pretende chegar, né, em 2028, olhar para trás assim e o trabalho que tu quer deixar, né, dentro da Procuradoria? Bom, eu pretendo deixar, especialmente na Procuradoria, uma Procuradoria mais fortalecida, em que a gente consiga também enfrentar com segurança jurídica pautas como a mediação nos casos de conflitos que a gente tem, que a gente consiga melhorar a nossa cobrança de execução fiscal, que isso é retorno para o município, que a gente consiga avançar em pautas significativas como PPPs e concessões, que eu entendo algo importante para o usuário, para o cidadão de Santa Maria. Então, uma cidade em que a gente consiga solucionar problemas, inclusive sociais, né, que nós temos hoje, com mais vagas de educação infantil, uma cidade em que a gente consiga resolver problemas administrativos históricos, como a Previdência, como a reforma administrativa, até mesmo como a planta de valores, enfrentar esses temas de forma transparente, de forma séria, porque eu tenho certeza que isso, Matheus, é o futuro das nossas gerações, né? É o futuro das nossas gerações para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor. Procurador Guilherme Cortes, muito obrigado mais uma vez por o senhor ter aceitado o nosso convite, né, através da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Santa Maria, né, que fez o contato. A gente sabe que a agenda é atribulada, ainda mais agora, né, com uma filhota pequena, né, sabe que não é fácil. Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite e ter, de forma aberta, vindo falar um pouco mais aí sobre a Procuradoria e sobre o governo. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado aos telespectadores pela oportunidade, a TV Câmara e sempre à disposição da comunidade de Santa Maria. Nós também queremos agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Destacamos também que você pode seguir acompanhando toda a programação da TV Câmara e as principais notícias do Parlamento Municipal de Santa Maria através das nossas redes sociais, do nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria, e, é claro, através do canal 18.2, o canal da TV Câmara, canal aberto da TV Câmara de Santa Maria. Até o próximo Câmara Entrevista.